Olá, seja bem-vindo ao dia 42 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. No cronograma de hoje está o livro de Levítico, capítulo 3, 4 e 5, e também Provérbios 22, de 1 a 16. Eu tinha muita dificuldade com o livro de Levítico, porque eu fui condicionada a ler o Antigo Testamento assim. Ah, mas Jesus já anulou isso. Ah, mas Jesus já fez aquilo, né? Então eu li assim, tipo, ah, tá, Jesus já resolveu isso, então não dava tanta atenção. Mas nas últimas leituras que eu fiz da Bíblia toda, eu entendi que para eu entender a obra completa da cruz, o que é viver com o Pai, o que é chamar Deus, o Criador do universo, de Pai, eu preciso entender muito bem o que diz o Pentateuco, o que diz os profetas, porque tudo isso é sobre Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. E Levítico, que é um livro sobre leis, sobre ordenanças, de olha, vocês vão se comportar assim, assim, assado. Levítico, Deus deixa muito claro o que é pecado. Quando você fala assim, ai, não existe pecadinho ou pecadão, pecado é tudo mesmo. Não, porque cada pecado tem uma consequência diferente, horas pois. Claro que existe pecadinho e pecadão, no sentido de consequência. E aí também quando fala assim, ai, todos nós somos pecadores, porque tem gente que usa isso de todos nós somos pecadores para ficar num lugar de eu posso pecar livremente, porque todo mundo é pecador, então eu sou pecador mesmo, então vou continuar pecando. Não. Levítico nos traz leis. Não, é, ele traz à luz aquilo que Deus chama de pecado. Aquilo traz à luz aquilo que Deus deixa muito claro que é pecado e que devemos fugir disso o tempo todo. Alguns com mais força, outros nem tanto. Porque tem coisa assim, ah, tá, isso aqui para mim não é problema, mas para outros é um problema. E capítulo 5, que é o que eu quero refletir com vocês, do verso 1 até o 13, que diz: Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ou seja, quando você, por isso que, por isso que a palavra de Deus diz, aquele que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Se você pecar porque você foi testemunha e não se apresentou falando, olha, eu sou testemunha, isso daí é verdade, isso daí é mentira, você pratica iniquidade. Então, nós somos levados para esse lugar de ser neutro, não vi. Ah, eu não quero confusão, então eu não vou falar nada. Lógico que não é para você ser um fofoqueiro. Ai, povo, né, já quer uma desculpa para pecar. Não é sobre você ser um fofoqueiro. Sair por aí falando o que você viu ou deixou de ver que as pessoas faziam, mas é sobre um processo que está acontecendo e o seu testemunho pode mudar o curso da história e você não faz. Você comete pecado, comete iniquidade. Então, é, vá para este lugar. Quem vai te direcionar com mais profundidade nisso é o Senhor. Mas saiba que você não pode ficar quieto quando o seu testemunho pode punir alguém ou livrar alguém da punição. Verso 2. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja de animal do rebanho, seja uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Verso 3: Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Logo assim, quando o Senhor nos traz a consciência
de que tal coisa que fizemos é pecado, nos tornamos automaticamente culpados por aquilo e logo em seguida devemos confessar esse pecado e pedir perdão ao Senhor. E pela fé no sacrifício da cruz, somos perdoados. É sobre isso. É, quando você toma consciente que aquilo não agrada a Deus, de que aquilo, mesmo quando você cometeu inconsciente, uma vez que você toma consciência que aquilo é pecado, você tem que pedir perdão. Então, assim, o exemplo mais prático disso são algumas pessoas que dizem que se converteram, que dizem, ou então outros tantos que cresceram na igreja, é achar que é não ter consciência do seu pecado. Ou até mesmo quando descobre que aquilo é pecado, deixa por isso mesmo, de tanto faz. Eu já tenho Jesus, eu não preciso mais pedir perdão. Claro que precisa. Claro que precisa pedir perdão. Uma vez que você viu que aquilo é pecado, você tem a obrigação. Não, porque Deus não nos obriga a nada. Mas você tem sim a sua responsabilidade de se arrepender e pedir perdão. Então, tem muitas pessoas que dizem assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Calma aí. Você não se arrepende de nada, de nenhum pecado que você praticou antes de se converter? Tem alguma coisa errada com esse novo nascimento. Porque o novo nascimento justamente se dá quando você se constrange nos seus pecados, quando você toma consciência da vida podre que você está levando. E aí você tem nojo do pecado, rejeita o pecado e clama: Jesus, me salva dessa vida que eu tenho levado no esgoto. Me purifica, Jesus. Quero ser limpo, quero ser puro. Então, quando eu vejo um crente, crentinho, né, que cresceu na igreja, hein, né, não me arrependo de nada. Aliás, um crente que cresce na igreja é o tipo de crente mais difícil de se arrepender de qualquer coisa. É esse tipo de crente. E aquelas pessoas que diz que se converteram e fala de boca cheia, não me arrependo de nada, pois eu venho te falar que você deveria se arrepender de tudo. Porque se o seu passado, que antes você praticava na ignorância, era pecado. Agora que você está na luz e você tem consciência dos seus pecados, você deve abrir a sua boca e pedir perdão. É para isso que o Senhor nos dá consciência, para que aquele pecado seja perdoado, você purificado e viva algo novo no Senhor. Só vivemos algo novo no Senhor quando praticamos o perdão, pedimos perdão e sentimos, né, que aquele perdão foi aceito. Nosso chamado não é para ter uma vida de pecador. O nosso chamado agora em Cristo Jesus é para sermos santos, como o Pai é santo. O Senhor fala aqui para o povo no deserto: sejam santos, porque eu sou santo. O nosso chamado é para ter uma vida em santidade. E só há santidade onde há perdão, onde há purificação. E isso nós temos pela fé no sacrifício da cruz. Cuidado. Muito cuidado se você é desse time que fala: eu não me arrependo de nada. Porque eu vou te falar que o dia que eu nasci de novo, eu, Fátima, nasci de novo, que eu fui completamente constrangida na minha podridão, nos meus pecados, eu tive completa consciência aonde eu estava pecando. Naquele dia eu senti um nojo tão grande de tudo que eu tinha feito, que amargurava o coração do Pai, que trazia vergonha ao nome do Senhor. Eu senti muita vergonha. E eu confessei todos os pecados, e na medida que eu confessei, eu realmente senti um peso sair das minhas costas. Eu realmente vi os meus olhos, a minha vida ser transformada, porque houve de verdade um arrependimento. E eu te falo hoje seguramente que eu me arrependo. Realmente eu me arrependi de tudo que eu vivi naqueles dias. Não há desculpa. Antes eu até dava uma desculpinha de, mas eu fiz porque eu estava muito triste, o senhor sabe. Eu vivia dando desculpinha para.
para minha vida pecaminosa. E eu era crente. Você não está vendo, mas eu estou fazendo aspas aqui na mão. Entre aspas. Eu era crente, entre aspas. Mas, como eu estava condicionada num ambiente religioso, que me levava a pensar, e é muito confortável pensar assim, de que, mas Deus sabe que eu só fiz porque eu estava magoada. Ai, Deus sabe das minhas carências. Ai, Deus sabe que não sei o que, não sei o que. O ambiente religioso nos leva a dar desculpinhas para o nosso pecado, mas a espiritualidade, a adoração nos leva a um lugar de consciência e pedido de perdão pelos nossos pecados. E eu me arrependo de cada pecado. Eu já me arrependi, já fui purificada por Jesus. Mas hoje eu falo isso com muita tranquilidade, com muita firmeza. Muito melhor é ter um dia de vida mediante arrependimento sincero do que 100 dias, 1 milhão de dias de negociação com o pecado, de Deus sabe, tá tudo bem, todos nós somos pecadores, o que que tem de mais? Um pecado aqui, um pecado ali. Tudo. Como eu já falei aqui, não existe pecado impune. Então, talvez hoje a sua vida você tenha reprovado em alguns assuntos, porque existem pecados na sua vida que precisam ser você tomar consciência e confessá-los e pedir perdão a Deus. Será culpado quando souber. Está na hora de você, que já tem consciência, pedir perdão para Deus. E você que ainda não tem essa consciência com clareza, peça a Deus. Senhor, me mostra onde eu estou errando. Me mostra, Senhor, quais são os pecados que eu devo confessar neste tempo. O que é, Senhor, que eu preciso me arrepender para que eu viva novidade de vida neste assunto, neste relacionamento? Tem um pastor que eu amo muito, respeito muito ele, e que me trouxe essa clareza de confissão de pecados. Por isso que eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Procura aí, você vai achá-lo. Ele é maravilhoso. O nome dele é Oswaldo Lobo. É Oswaldo com W, Lobo. Lobo de Lobo, Lobo. Oswaldo Lobo. Ele é uma bênção. Ele tem um ministério de guerra espiritual muito forte, ele ministra sobre guerra espiritual com muita autoridade, com muita maestria. Ele tem uma série de mensagens no YouTube que chama Autoridade sobre as Trevas. Então, foi assistindo essa série, ministrada por este pastor, que é um homem de Deus, porque ele só ministra batalha espiritual usando a palavra de Deus. Não tem nada de achismo, não tem nada disso, não, não, não. É, ele abre a Bíblia e nos explica. Então, foi assistindo essa série, Autoridade sobre as Trevas, que eu falei: Uau, meu Deus, como assim? E, olha, eu quero te encorajar a buscar isso. Se ficar alguma dúvida, me escreve aqui que eu te passo o endereço correto. Mas eu vou te falar, é uma bênção. É uma bênção. Porque ele explica isso com muita maestria, essa questão de pecado, confissão, abandono do pecado. Ele traz muita clareza sobre isso. Então, que neste tempo você tenha clareza. E assim como eu, porque assim, conforme eu fui assistindo esses vídeos, eu fui escrevendo tudo que eu precisava, assim. Ele falou, nossa, eu já fiz isso. Ia lá e escrevia. E no final de cada vídeo, eu me prostrava diante do Senhor e pedia perdão a Deus. Foi um processo, assim, intenso de confissão, purificação, restauração. A única coisa ruim é que demorou muito tempo, para eu fazer isso. Mas, de novo, porque eu estava muito confortável num ambiente religioso. Mas eu tenho orado para que mais Oswaldo Lobo, né, pastores como Oswaldo Lobo, com autoridade, mediante a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, se levante neste tempo. Porque é isso que nós precisamos, de pessoas que ministrem a palavra de Deus e
Nos ajude a ter essa clareza. Amém? Então, que você, nesse tempo, viva algo no Senhor a partir da confissão dos seus pecados. Pai, obrigada pela tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Paizinho, nos dá clareza sobre o que temos feito, o que tem desagradado o Senhor. Nos traz, Senhor, a clareza, traz para a luz tudo que está escondido nas trevas. Dá-nos, Senhor, consciência dos pecados que temos cometido, do quanto temos aborrecido o Senhor com as nossas atitudes egoístas, com a nossa vaidade, com a nossa justiça própria. Ó Senhor, nos dá consciência do que devemos pedir perdão para que possamos viver algo novo em Ti, Paizinho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.